Esse vídeo é para acabar com as informações ridículas que você recebe de outros canais. E realmente entender o que está acontecendo e não ser um idiota imitando o repórter daquele canal lixo lá. Bora pro vídeo. Você acha que pessoas entram em pânico por causa de vírus? Não. Elas entram em pânico porque percebem por alguns segundos que a vida delas nunca esteve sob controle. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto você tenta seguir sua rotina, trabalhar, dormir, fingir normalidade, alguma coisa estranha começa a surgir novamente no horizonte. Um navio, pessoas morrendo do nada, isolamento, sintomas respiratórios, pessoas espalhadas pelo mundo e o mais perturbador, o padrão psicológico é exatamente o mesmo. Prazer, meu nome é Fael e vou te falar a verdade. Porque antes de qualquer crise sanitária existir no mundo físico, ela nasce primeiro na mente coletiva, no medo coletivo, na ansiedade coletiva, na sensação de que alguma coisa está errada. E você sente isso, não sente? Talvez por isso esse assunto esteja te prendendo agora. Não porque você ame notícias, mas porque uma parte sua lembra exatamente do caos anterior. O problema é que você acha que aprendeu alguma coisa naquela época, mas não aprendeu. Porque o ser humano moderno continua emocionalmente vulnerável ao mesmo mecanismo. Medo e certeza mais repetição psicológica. E é aqui que quase todo mundo se engana. As pessoas acreditam que crises sanitárias destroem apenas corpos, mas na verdade elas destroem algo muito antes. Você começa vendo uma notícia, depois vê outra, depois alguém comenta, depois surgem especialistas, depois surgem teorias, depois surgem conflitos. A estabilidade mental, a parte realmente perturbadora ainda nem começou. Você ainda chama isso de coincidência? Porque chega um momento em que eventos estranhos começam a se alinhar de um jeito desconfortável demais para serem ignorados. Um navio isolado, mortes acontecendo longe dos olhos do público, pessoas de vários países espalhando-se pelo mundo. E um agente causador raro justamente na região onde existe um laboratório de biossegurança máxima recém-inaugurado. Você entende o tamanho psicológico disso? Não estou dizendo que existe uma conspiração, estou dizendo algo pior. O mundo moderno criou sistemas tão perigosos que qualquer coincidência parece ameaça real. E isso destrói a confiança das pessoas, porque o problema nunca foi apenas a doença. O problema é a sensação de que ninguém mais acredita totalmente na versão oficial de nada. E sabe por quê? Porque o ser humano perdeu confiança nas instituições quando percebeu que elas também erram. Escondem, manipulam, atrasam, contradizem. Você viu isso acontecer. Todo mundo viu. E agora basta. Surgiu uma nova enfermidade para a memória coletiva, entrar em estado de alerta. O cérebro humano funciona assim. Uma experiência traumática mal resolvida cria hipervigilância permanente. É exatamente isso que está acontecendo com milhões de pessoas agora. Só que existe uma diferença brutal entre prudência e paranoia, e a maioria não consegue separar as duas coisas. Uns ignoram tudo, outros acreditam em tudo. Os dois são manipuláveis, porque pessoas emocionalmente extremas sempre são mais fáceis de controlar. Enquanto isso, poucas pessoas fazem a pergunta realmente importante: quem lucra com medo? E não, a resposta não é simples, porque às vezes ninguém precisa criar o caos, o próprio medo coletivo faz o trabalho sozinho. A mídia amplifica, as redes espalham, os algoritmos repetem, e a população alimenta. Você percebe? O terror moderno não precisa mais de força, só precisa de atenção. E talvez você ainda não tenha entendido o verdadeiro perigo dessa história. Porque existe uma razão pela qual doenças assustam tanto sociedades modernas. E ela não tem nada a ver com medicina, tem a ver com vazio psicológico. A maioria das pessoas não sabe lidar com incerteza. Elas precisam da ilusão de estabilidade para funcionar. Rotina, previsibilidade, controle, segurança emocional. Mas basta surgir uma ameaça invisível e toda a estrutura psicológica começa a desmoronar. Foi isso que você viu anos atrás. E talvez veja de novo, porque o problema nunca foi apenas uma enfermidade. O problema foi descobrir que sociedades inteiras entram em colapso emocional extremamente rápido. Você percebe como as pessoas mudam? Ficam paranoicas, agressivas, obsessivas, desconfiadas. Algumas se isolam, outras entram em histeria coletiva, outras fingem que nada existe. Tudo isso é medo tentando sobreviver. E é aqui que entra uma parte extremamente desconfortável. O ser humano moderno fala muito sobre liberdade, mas no fundo ele quer proteção, mesmo que precise entregar autonomia para isso. Essa é a contradição que quase ninguém admite. As pessoas criticam o controle, até sentirem medo suficiente. Depois imploram para alguém assumir o comando. E talvez seja exatamente por isso que crises sanitárias sempre geram transformações gigantescas, porque elas revelam a verdadeira natureza psicológica das massas. Não a versão bonita, a versão real. A
a vulnerável. Você acha que pensa por si mesmo. Mas quantas opiniões suas nasceram realmente de você? Quantos medos são seus? Quantas preocupações foram implantadas pela repetição constante? A maioria não percebe quando começou a ser emocionalmente programada. Só percebe quando já está consumida. E enquanto as pessoas discutem sintomas, laboratórios, governos, navios, algo muito maior acontece silenciosamente. O desgaste mental coletivo, ansiedade vira rotina, medo vira entretenimento, catástrofe vira algoritmo. E o pior, as pessoas começam a precisar disso emocionalmente. Precisam da próxima ameaça, do próximo alerta, do próximo caos, porque um cérebro viciado em tensão perde a capacidade de viver em paz. Agora pense comigo. E se o maior contágio do mundo moderno não fosse biológico? E se fosse psicológico? Porque existe uma epidemia muito mais silenciosa se espalhando agora, e quase ninguém percebeu ainda. Existe uma razão pela qual notícias assustadoras dominam sua atenção. Elas lucram. Talvez isso soe cruel, mas o medo sempre foi um dos produtos mais valiosos da humanidade. Porque uma pessoa tranquila questiona, uma pessoa apavorada reage, e sistemas inteiros aprenderam a explorar isso. Mídia, política, empresas, redes sociais, todos disputam a única coisa realmente importante no século moderno: sua atenção emocional. Você acha que abre uma notícia por informação, mas muitas vezes abre por ansiedade, por necessidade psicológica de confirmar se o perigo aumentou ou diminuiu. Isso cria um ciclo invisível. Você consome medo. O medo aumenta a atenção aumenta o engajamento. O engajamento alimenta o sistema, e então o caos vira combustível econômico. Percebe como isso é perturbador? Porque agora não importa apenas se uma ameaça existe, importa o quanto ela mantém pessoas emocionalmente presas. E é aqui que o caso do antavírus começa a ficar ainda mais estranho. Porque bastou surgir uma narrativa semelhante às antigas crises, e instantaneamente a internet entrou em estado de alerta. Vídeo explodindo, teorias surgindo, especialistas aparecendo, pessoas comparando com pandemias passadas, tudo extremamente rápido, como se a humanidade inteira estivesse traumatizada, esperando o próximo desastre. E talvez esteja mesmo. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem se beneficia de uma população permanentemente assustada? Porque medo constante enfraquece pensamento crítico. Pessoas cansadas, mentalmente aceitam respostas rápidas. Aceitam simplificações. Aceitam extremos. Aceitam líderes salvadores. É exatamente assim que sociedades entram em estados perigosos. Não através da força bruta, mas através do desgaste emocional contínuo. E talvez você esteja sentindo isso agora sem perceber. Cansaço mental, sobrecarga, ansiedade, porque existe algo que transforma medo em submissão. E quase ninguém percebe quando isso começa. Você quer conhecer a verdade mais desconfortável da história humana? A maioria das pessoas não perde liberdade à força. Entrega lentamente, em troca de sensação de segurança. E isso acontece sempre da mesma maneira. Primeiro surge uma ameaça, depois surge o medo coletivo, depois surge a necessidade desesperada de controle. E então as pessoas começam a aceitar coisas que antes consideravam absurdas, porque o medo altera a percepção moral. O que parecia demais vira necessário. Aquilo que parecia invasão vira proteção. Aquilo que parecia impossível vira protocolo. É assim que sociedades mudam, não através da lógica, mas através da emoção. Você acha que decisões humanas elas são racionais? Olhe para a história. Guerras, crises, colapsos econômicos, pânicos coletivos. Quase tudo nasce de emoções descontroladas. E talvez seja isso que torna essa história do antavírus tão poderosa psicologicamente. Ela desperta memórias, traumas antigos, sensações mal resolvidas. Porque o cérebro humano não reage apenas ao presente, ele reage ao que o presente lembra. E o problema é que milhões de pessoas nunca superaram emocionalmente o caos dos últimos anos. Elas apenas seguiram vivendo, anestesiadas, mas basta surgir uma nova ameaça sanitária e tudo volta. O medo, a tensão, a paranoia, a obsessão. Você percebe como o ser humano moderno está fragilizado? As pessoas vivem conectadas o tempo inteiro. As pessoas estão quebradas, dormem cansadas, acordam ansiosas, consomem informação compulsivamente e ainda acreditam que estão bem. Não estão. A sociedade inteira parece funcional por fora, mas psicologicamente está exausta por dentro. E talvez seja exatamente isso que torna qualquer nova crise tão... Porque não estamos entrando em possíveis problemas com estabilidade mental. Perigosa hoje. Estamos entrando já quebrados. E pessoas emocionalmente quebradas
são muito mais manipuláveis. Você ainda acha que controle significa alguém mandando em você diretamente? Não, o controle mais eficiente é aquele que faz você acreditar que escolheu sozinho. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo no mundo moderno. As pessoas acreditam que são livres porque podem opinar na internet, mas emocionalmente vivem reagindo exatamente aos estímulos que recebem. Uma notícia gera raiva, outra gera medo, outra gera ansiedade, outra gera obsessão. E sem perceber, o comportamento coletivo inteiro começa a ser conduzido emocionalmente. Esse é o verdadeiro poder moderno ou não, controlar corpos, controlar a atenção. Porque quem controla sua atenção, influencia suas emoções. E quem influencia suas emoções, influencia suas decisões. Agora pense no tamanho disso, diante de uma possível nova crise sanitária. Não importa apenas o que está acontecendo biologicamente, importa o que está acontecendo psicologicamente. Porque medo coletivo altera comportamento social em massa. As pessoas param de pensar com profundidade, começam a agir por impulso emocional. E é exatamente aí que narrativas ganham força. Narrativas políticas, narrativas midiáticas, narrativas econômicas. Todo mundo tenta ocupar o vazio criado pelo medo. E talvez você esteja percebendo algo estranho ultimamente. As pessoas parecem permanentemente cansadas, permanentemente tensas, sempre irritadas. Isso não é coincidência. Uma sociedade hiperestimulada emocionalmente entra em estado constante de desgaste nervoso. E pessoas mentalmente esgotadas têm menos energia para questionar, menos energia para refletir, menos energia para resistir. Agora entende por que crises sempre geram mudanças gigantescas? Porque durante o medo, o ser humano aceita reconstruções completas da realidade. Só que existe uma camada ainda mais profunda nessa história toda. Porque talvez o verdadeiro perigo não seja o antavírus. Talvez seja descobrir que você é um viciado emocional. Você quer segurança, mas não quer responsabilidade. Quer estabilidade emocional, mas continua alimentando medo diariamente. Quer clareza mental, mas consome caos o tempo inteiro. Percebe a contradição? Talvez sua ansiedade não venha apenas do mundo. Talvez venha da forma como você reage ao mundo. Essa é a parte que quase ninguém aceita. Porque responsabilizar apenas fatores externos é confortável. Mas assumir participação no próprio sofrimento exige maturidade. Você alimenta excesso de estímulo, excesso de notícias, excesso de comparação, excesso de tensão. E depois pergunta por que sua mente está cansada. O problema não é informação, é incapacidade de filtrar. O problema não é medo, é viver permanentemente dominado por ele. Talvez o verdadeiro despertar comece quando você percebe que proteger sua mente também é responsabilidade sua. Porque ninguém fará isso por você. Nem governos, nem mídia, nem influenciadores. E talvez seja exatamente isso que assuste tanto. A percepção de que sua estabilidade emocional depende das escolhas que você faz todos os dias. Só que quase ninguém está preparado para ouvir isso. Porque é mais fácil culpar o mundo do que reconstruir a própria consciência. Mas agora chegamos na parte mais desconfortável de todas. Porque talvez a humanidade inteira esteja entrando numa era onde crises constantes serão o novo normal. E poucos sobreviverão emocionalmente intactos. Talvez depois desse vídeo você continue pesquisando sobre vírus, sobre laboratórios, sobre crises, sobre conspirações, mas talvez esteja ignorando a pergunta mais importante. O que realmente está contaminando sua mente? Porque medo também contamina, ansiedade também contamina, desespero coletivo também contamina. E às vezes o colapso começa muito antes de qualquer sintoma físico. Começa quando você perde paz, quando perde clareza, quando perde capacidade de pensar. Você acha que está apenas acompanhando notícias, mas talvez esteja lentamente sendo consumido emocionalmente por elas. E isso deveria te preocupar profundamente. O mundo continuará instável. Novas crises continuarão surgindo. Novas ameaças continuarão aparecendo. A pergunta não é se haverá outra crise. A pergunta é: quem você será quando ela chegar? Alguém consciente? Ou apenas mais uma mente dominada pelo medo? Porque no fim, talvez a maior batalha nunca tenha sido contra um vírus. Talvez sempre tenha sido contra o colapso interno do próprio ser humano. E quase ninguém está preparado para admitir isso. Então, antes de sair desse vídeo, reflita. Quantas das suas decisões recentes nasceram de consciência e quantas nasceram de ansiedade? Porque dependendo da resposta, talvez o verdadeiro perigo já esteja dentro de você. E essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar.